Treinou no tapetinho, né? Que não adiantou de nada. Por quê? Porque o Vasco perdeu do mesmo jeito. Novamente, mesmo com todos os subterfúgios que o Vasco tentou encontrar, trocando de campo, dando desculpa de que seria por grana, seria por mando, utilizando o artifício do tapete para tirar o Flamengo da zona de conforto, o Vasco novamente perdeu para mim. E eu jamais vou ficar me conformando com isso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. Está muito bom o vídeo de hoje. Pedrosa, Fernanda, eles puderam analisar ali esse grande clássico entre Flamengo e Vasco. Uma é botafoguense, na verdade, o outro é vascaíno, e analisaram mais uma vitória do Mengão. Flamengo que é sempre avassalador contra o Vasco, dessa vez não foi diferente, pôde mostrar quem é que manda e consequentemente venceu o clássico mais uma vez. Diz o que vocês acharam, comentem aqui abaixo. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Foi muito decepcionante, muito triste na verdade, ver ali o desabafo do vascaíno, já que o Vasco mais uma vez enfrentou o Flamengo e novamente saiu derrotado. Pô, não achei ruim, não. Perder é sempre ruim. Foi um ponto que você tem. Perder é sempre ruim. Eu não me contento com pouco. Aquela bola, hein? O Léo Pereira? Foi o Léo Ortiz, se não me engano, que tirou em cima da linha. Já tinha acontecido, né? Porque teve um jogo no Maracanã que o Léo Pereira tirou em cima da linha também uma cabeçada do Verratti. Olha, foi um golaço do Bruno Henrique. Na hora da minha cabine, eu trabalhei nesse jogo, né? Eu falei, gente, que golaço. Porque a imagem é uma só, lá não tem replay, Sim, né? eu tava lá pertinho de você. Aí depois o povo, aí golaço, aí um povo, foi sem querer, golaço, foi sem querer. Gente, não tem como uma pessoa ficar de frente pra meta, finalizar uma bola e ser sem querer. Não foi sem querer. Não existe isso, é um cruzamento, beleza. Agora, de frente pra meta, foi um golaço mesmo. O Flamengo venceu o Vasco, saiu na frente na disputa pela vaga na grande final. Ah, põe na tela então, não sei o que é. Cadê? Aí, Pedrosa, hoje eu acordei, meu personal falou, vou te tirar da zona de conforto. Você vai treinar em grama sintética, no tapetinho. Tudo bem que o treino não foi de melhores não, Pedrosa. Mas deu pra ganhar. Isso te lembra alguém? Depois vão dizer que foi sorte por aí, hein, Pedrosa? Abraço, bom carnaval. Venê, vai curtir tuas férias, garoto. Fica te zicando a vida dos outros. Cara, nem de férias você sossega. Pelo amor de Deus, vai... Treinou no tapetinho, né? Que não adiantou de nada. Por quê? Porque o Vasco perdeu do mesmo jeito. Olha, nem de férias ele... Alex, nem de férias ele para de zicar as pessoas. Eu achei que eu não ia ouvir a voz dele hoje. Eu também. E olha que eu não tenho nem nada a ver com isso. Eu vim até hein? mais tranquilo, eu falei, pô, pelo menos essa semana o Venê não vai. Um beijo pra Venê Casagrande que tá de férias. Vai curtir tuas férias, Venê. Pedrosa, e aí, hein? O que aconteceu? Muita coisa e pouca coisa. É verdade. Vamos lá. Eu acho que o Vasco fez 45 minutos bons contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, né? Teve um jogo muito mais equilibrado, o Vasco conseguiu marcar a pressão alta, o Flamengo estava se enrolando um pouco com a bola e acabou caindo nessa pressão alta do Vasco da Gama, até mesmo a forma que o Flamengo fazia quando ele volta a bola pro Rossi, que é uma tática que o Felipe Luiz tem utilizado bastante de recomeçar o jogo. O Botafogo do Arthur Jorge fazia muito isso antigamente, recomeçava o jogo para poder criar espaço para os seus principais jogadores. Isso não deu certo contra o Vasco no primeiro tempo, que teve inclusive a melhor chance da partida com esse aí que está chutando essa bola, que é o Ryan, num passe do Felipe Coutinho, um contra-ataque que o Vasco conseguiu encaixar, como vocês estão vendo aí na tela. O Ryan sai em disparada, bate de direita, o Rossi pega e na volta o Léo Ortiz tira a bola em cima da linha. Isso aí foi logo no finalzinho do primeiro tempo. O Vasco da Gama poderia ter saído com um resultado positivo no primeiro tempo e, repito, só durou 45 minutos, porque o jogo volta para a segunda etapa e o Vasco é completamente outro. Se competiu, se fez um jogo sério, se fez um jogo correto no primeiro tempo contra o Flamengo, no segundo a gente viu aquele Vasco desmoronando. Eu acho que essa é a palavra. E no final das contas, a gente, além de ter visto um público bem pífio para um clássico dos milhões do Campeonato Carioca, pouco mais de 10 mil pessoas no estádio Newton Santos, que tinham quase 40 mil
à disposição. O Vasco da Gama não conseguiu fazer valer nem a sua força da sua torcida, porque tinha pouca gente lá, e no final das contas, o Flamengo, em uma bola, o Bruno Henrique não estava jogando absolutamente nada, mas assim que se fazem os craques, assim que o cara que é diferente aparece. Ele consegue se desvencilhar ali justamente do Lucas Freitas. O Lucas Freitas e o João Vitor, que estavam fazendo boas partidas, ele acaba conseguindo esse lance aí, que pra mim não tem nada de sorte. O Bruno Henrique, ele faz o lance do pivô, consegue se desvencilhar do Lucas Freitas, bate de canhota e aí coloca o Flamengo na frente com 1-0. Sendo que o Flamengo já estava sendo melhor no jogo desde o início do segundo tempo. Teve uma bola do Luiz Araújo que o Luiz Araújo acabou isolando e o Plata na esquerda. E a jogada do gol, ela sai exatamente dessa movimentação. O Plata consegue se desvencilhar, o Hugo Moura acaba pulando uma casinha. Quando a gente fala pular uma casinha, é que ele salta uma linha para tentar marcar o Plata e aí, nesse momento, ele acha o Bruno Henrique sozinho entre linhas e o Bruno Henrique consegue fazer o gol. Depois do gol, o grande problema do Vasco. Hein? Foi um golaço, um gol ali, absurdo, assim, não tem como tirar qualquer tipo de mérito do Bruno Henrique, muito pelo contrário. Não pegou tanto na veia, mas pegou como tinha que pegar e foi golaço. Teve muita gente falando também que o Léo Jardim falhou, eu discordo completamente. Eu acho que é muito mais mérito do Bruno Henrique de ter conseguido pegar o Léo Jardim desprevenido. E aí, depois que o Vasco toma o gol, desmorona. E isso tem muito a ver com o Carille, que demorou muito a mexer. O Carille, ele coloca o Lloyd no segundo tempo e o Lloyd é o reforço que chegou depois de todo mundo. E ele entrou primeiro. E ele não coloca o Nuno, que teoricamente seria o reforço mais badalado, o cara que tinha acabado de ser o melhor jogador do Campeonato Português, não coloca na partida, coloca o Garré. Ele dá essa justificativa lá que o clima era muito complicado, aí ele coloca um cara que veio da Rússia, mas não coloca um cara que veio de Portugal. Para mim, ele demorou muito a mexer. O Flamengo ficou muito confortável dentro da partida, mesmo com os desfalques, conseguiu ter no segundo tempo um amplo domínio sobre o Vasco da Gama. E te digo mais, o Flamengo nem fez uma excelente partida, nem perto do Flamengo que o Felipe Luiz vinha apresentando nos últimos jogos. Mas, mesmo assim, sua superioridade de elenco, sua superioridade mentalmente, a superioridade do seu treinador fizeram a diferença. O Flamengo novamente venceu o Vasco numa semifinal de Campeonato Carioca e novamente, mesmo com todos os subterfúgios que o Vasco tentou encontrar, trocando de campo, dando desculpa de que seria por grana, seria por mando, utilizando o artifício do tapete para tirar o Flamengo da zona de conforto e no final das contas o resultado foi o mesmo. Então assim, vai ter muita gente falando, como você até citou, Fernanda, porque vendo de fora, você olha e fala assim, realmente o Vasco competiu mais. O Vasco teve uma postura melhor, mas no final das contas durou só 45 minutos. Eu, como um analista, e obviamente também falando como torcedor, eu não consigo comemorar 25 minutos no primeiro jogo, 45 minutos, quem sabe a gente faz na próxima 65, quem sabe a gente em algum momento faz 90 e consegue bater de frente com o Flamengo. O Vasco novamente perdeu pra mim. E eu jamais vou ficar me conformando com isso. Tá certíssimo, não pode se conformar com derrota. Agora, Pedrosa, essa irregularidade entre tempos do Vasco, ela não é de hoje, Verdade. né? Ela é de outras temporadas até, vamos dizer assim, com outros treinadores, isso tem acontecido, isso até virou uma marca do Vasco. Sim. Tem um momento em que ele é avassalador, em que ele compete, tem um momento em que ele despluga. Sim. Você acha que nesse jogo aí, que eu achei os primeiros 45 minutos extremamente equilibrados, Sim. quiçá até talvez o Vasco sair na frente porque teve mais oportunidades. Você acha que foi o Felipe Luiz desfez o nó que o Carille deu nele, né? Um nó tático não. O Carille foi nos pontos característicos do Flamengo, como Sim. você falou, nessa reconstrução, no início do jogo ali, na saída de bola e tudo mais. Você acha que foi o Felipe que conseguiu desfazer o que o Carille pensou? Ou você acha que realmente virou uma característica do Vasco? Os próprios jogadores parece que baixam um pouco a vibração Exatamente. em campo, né? Eu acho que, Fernanda, se a gente for comparar, por exemplo, o primeiro tempo da Taça Guanabara com o primeiro tempo do Nilton Santos, foi outra postura. E por conta da outra postura, o Vasco da Gama conseguiu o quê? Competir. Jogando de forma séria, jogando de forma correta, com linhas bem ajustadas. Ele, inclusive, coloca 3 volantes, ele coloca o Jair no meio, o Hugo Moura na direita e o Cocão, e isso consegue dar uma consistência maior. O Flamengo neutralizou um pouco o seu lado esquerdo, mas potencializou o seu lado direito para dar ao Wesley a condição de partir para cima do Lucas Piton, que acabou tomando um cartão amarelo logo no início da partida. Isso comprometeu todo o jogo dele. O Lucas Piton fez um jogo muito ruim, mas também porque recebeu um cartão amarelo logo no início da partida. O Bruno Arleu de Araújo, na minha opinião, ele estava dando cartão amarelo em faltas completamente normais de jogo, eliminou a condução da partida e muitas vezes isso também acabou prejudicando no início, que o Vasco acabou tendo uma postura mais agressiva, mas uma postura
postura de competição, dentro do jogo, a falta é do jogo, isso é normal, isso é artifício. Então acho que assim, o Vasco teve uma postura diferente no primeiro tempo. O Vasco se organizou melhor e teve uma postura de podemos vencer. E quase conseguiu nessa bola do Ryan sair com um resultado positivo. No segundo tempo, tudo que os caras tinham feito no primeiro desmoronou. Parece que eles tinham esquecido. E o Flamengo, desde o primeiro minuto, foi muito superior ao Vasco da Gama. Tanto que eu cito aí um lance do Luiz Araújo, que ele isola a bola sozinho na entrada da área e depois uma bola na trave. Então o Carille demora a mexer, o Felipe Luiz percebe isso, que o Vasco tinha caído também fisicamente da intensidade do jogo, e quando ele coloca, repito, essa mudança do Luiz Araújo e do Plata desde o início do segundo tempo de posição, o Flamengo consegue ganhar um pouco mais de consistência. E no final das contas, Fernanda, o Bruno Henrique entra no jogo. Ele não estava jogando absolutamente nada, ele estava perdendo todas as bolas para o João Vitor, todas as bolas para o Lucas Freitas, mas por isso que chamam ele de rei do clássico, de rei dos clássicos, porque ele aparece nos momentos decisivos. Quando tem que chamar a responsabilidade, ele vai lá, aparece. E foi exatamente isso que ele fez. Aquele gol não é normal, gente. Aquele gol não é a coisa de um atacante comum. Aquele gol ali para você fazer, conseguir de costas, dominar uma bola com ela levantada e depois girar, pegar ela de bate-pronto com a perna canhota, que não é sua perna dominante, é gol de um atacante que é diferente, que é um dos maiores jogadores para mim do século XXI, que se chama Bruno Henrique no futebol brasileiro. Então assim, tem que respeitar o cara e mais uma vez ele foi decisivo. Depois que o Flamengo fez o gol, ficou muito confortável dentro da partida, tocando bola, o Vasco lento. Então tá aí, né? Se eu deixar aqui, o Pedrosa vai ficar o dia inteiro aí criticando o time dele, o Vasco, né? Lembrando que o Vene tá de férias, então teve só aquela zoeira rápida ali pelo vídeo enviado. Porém, a Fernanda botafoguense e o Pedrosa e vascaíno não gostaram nada dessa atuação do Vasco, né? Eles que sempre torcem contra o Flamengo, obviamente. O Mengão conseguiu fazer uma grande partida, venceu o Vasco de novo. E é claro, é muito bom tirar sarro dos rivais. Diz o que você acha, diz o que você pensa, comente abaixo. A participação de vocês é sempre muito bem-vinda, é sempre muito interessante ler o que vocês estão comentando. Dê sua opinião, gostou ou não gostou da atuação do Flamengo, o que vocês esperam também para o segundo jogo, opinem aqui nos comentários e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!